Queridos e muito amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você neste momento, nesta noite de quarta-feira aqui para a ministração de mais uma reflexão da palavra de Deus, desta feita aqui no nosso culto de oração, que nesses dias não está sendo realmente, ou não estamos tendo, aquele momento em grupo, onde a gente pode estar realmente orando juntos, fazendo os nossos pedidos. Mas é claro que você nesse momento em casa, você que já está me ouvindo nesse momento, pode estar colocando diante de Deus, nesse momento, o seu pedido de oração, pode estar apresentando ao Senhor a sua causa, pode estar apresentando ao Senhor a sua dor, a sua angústia, a sua luta, seja por você, seja por um familiar seu. Eu sei que é possível que você esteja passando nesse momento por uma dificuldade, por uma luta, por uma aflição, por uma apreensão. E eu quero orar por você, meu amado irmão, minha amada irmã, família de Deus, nesse instante. Então, coloca-se diante do Senhor nesse momento e nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando ao Senhor pela sua vida, tá bom? Oremos. Querido Deus e Pai, no nome santo e precioso de Jesus, eu me uno agora, Pai, nesse momento de oração, nesse momento, Pai, que nos nossos dias normais estaríamos em Tua casa, ali no Teu templo, juntos, orando, intercedendo uns pelos outros, louvando, ouvindo a Tua palavra, Senhor. E nesse momento, Pai Santo, em que esse amado irmão, essa amada irmã está apresentando ao Senhor esse seu problema, essa sua aflição, essa sua dor, essa sua angústia, Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece as nossas necessidades, as nossas dores, o Senhor que entende, Pai, tudo quanto nós sentimos, tudo quanto nós pensamos nesse momento. Eu te clamo, nesse momento eu te suplico em nome de Jesus, pela vida desse amado irmão, pela vida dessa amada irmã. Não sei, Pai, qual o problema que está afligindo a sua alma, que está lhe deixando abatido, aflito. Pai, não sei, pode ser um problema de enfermidade, pode ser um problema financeiro, Senhor Deus, um problema que envolva, Senhor Deus, sentimentos, que envolva, Senhor Deus, o emocional, o psicológico, que envolva, Senhor Deus, todo esse clima que nós estamos vivendo de tensão, de apreensão, de medo, Senhor Deus, de angústia, Senhor Deus, esse tempo que vai se estendendo desta quarentena. Deus, nesse momento eu rogo em nome do Senhor Jesus a tua bênção sobre a tua igreja batista de Montes, que o Senhor fortaleça as famílias, que o Senhor, meu Pai, una as famílias da tua igreja batista de Montes, abençoe o esposo, a esposa, os filhos, que esta casa, Senhor Deus, que está vivendo nesses dias talvez mais intensamente esta unidade, esta aproximação, meu Pai, que o Senhor possa estar dando alento, que o Senhor possa estar dando graça, sabedoria, paciência e perseverança, Senhor Deus, certos de que a nossa grande expectativa, a nossa grande esperança, Senhor Jesus, é que o Senhor volte, é que o Senhor venha, Senhor Deus, realmente dar um cabo em toda essa injustiça, em toda essa situação pavorosa que o mundo sempre viveu e está vivendo hoje, talvez com maior intensidade. E nós queremos, Pai, rogar a Ti, a Tua paciência sobre nós, a Tua bênção, Senhor Deus, para que possamos perseverar, para que possamos esperar com paciência no Senhor, sabendo que o Senhor sim atenderá nossas orações, que o Senhor ouvirá o nosso clamor. E nesse momento eu clamo pelo Teu povo, eu clamo pela Tua igreja, eu clamo, Senhor Deus, pelo Teu povo espalhado sobre a face da terra, que estão enfrentando lutas, dificuldades, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades. Nesse momento de dor, consola os corações, conforta as famílias, as milhares, meu Pai, que perderam os seus entes queridos, que o Senhor esteja confortando e consolando e fortalecendo. E assim rogo a meu Deus que fale conosco, através da sua palavra santa, que vamos meditar neste momento. Em nome de Jesus que eu te oro, Pai. Amém. Queridos irmãos, eu convido você nesse momento para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Esta semana nós vamos dar continuidade, não necessariamente uma sequência de mensagens naquele ponto de vista de ter deixado na mensagem anterior aquela deixa para continuar, mas nós vamos nesses dias, hoje, quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, nós vamos estar meditando, certo, no livro do profeta
Daniel, certo? É um livro que nos ensina muito, é um servo de Deus que tem realmente na sua própria vida, na sua própria conduta, no seu próprio caráter, é um ensinamento muito precioso para a igreja, para todos nós. E eu queria nesta noite de quarta-feira estar meditando com você. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Vamos ler no capítulo 9 e no capítulo 10. Primeiramente capítulo 9, do versículo 17 ao versículo 23, e depois o capítulo 10, certo? Do versículo 11 ao versículo 12, tá bom? Então, primeiramente Daniel, capítulo 9, 17 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, saí para trazer-te, para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. E eis que certa mão me tocou. Isso já no capítulo 10, versículo 11 e 12. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Queridos irmãos, sabemos que o livro do profeta Daniel é do início ao fim um livro escatológico, um livro que aponta para as coisas futuras, cujo desdobramento do mesmo ou o cumprimento do mesmo está em parte revelado lá no livro do Apocalipse. Por exemplo, quando Daniel teve lá as suas visões, Deus mandando o anjo, falando com ele, uma das visões que Daniel teve foi do livro, aonde dentro desse livro estaria o acontecimento final, estaria o desdobramento da humanidade. E Daniel desejou muito saber, ou interpretar, ou entender, ou ver, ter aquele livro aberto para ele poder expor, para ele poder entender e transmitir para o seu povo. Mas lá Deus diz, não, Daniel, não é o tempo,
não é o momento. O conhecimento, a ciência se multiplicará. Isso será para o tempo do fim. E aí lá no livro de Apocalipse, 500 anos depois, que se dá da revelação de Daniel para o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi morto é digno de abrir o livro, de desatar, de romper os selos. E aí, a partir de então, toda a ciência, todo o conhecimento vem à tona. Então, o livro de Daniel realmente é um livro extremamente escatológico. Mas não é a nossa pretensão nesta noite de quarta-feira, meus irmãos, tratar sobre escatologia. No entanto, nós queremos usar o livro neste momento para expor a sua intimidade, a intimidade de Daniel, a intimidade da vida de oração desse servo. Esse servo de Deus que era pautado por uma vida de intimidade, de oração, de comunhão com Deus. Daniel foi paciente com o silêncio de Deus. Ele soube esperar o tempo da vontade de Deus, que é uma característica necessária para quem ora a Deus, para quem tem uma vida de intimidade com Deus em oração. É saber esperar o tempo de Deus, é saber esperar a vontade de Deus, é saber discernir a resposta imediata de Deus, o pare ou dê um tempo, espere, ou o não definitivo de Deus. Então Daniel foi paciente com o silêncio de Deus, ele soube esperar a vontade de Deus, e por isso que o texto que nós lemos fala de um tempo em que Daniel passou clamando, sem obter resposta, mas o anjo vem trazer a ele a resposta, e ele era tão amado de Deus pelo seu zelo, pela sua fidelidade, que o anjo expressa isso. Daniel, olha, tu és muito amado, tu és muito querido de Deus, desde o momento que você abriu a sua boca. O anjo Gabriel dizendo, olha, eu assisto, eu estou diante de Deus. E mal você tinha aberto a boca. E o anjo testemunha que Deus já estava em ação para atender, mas não era o tempo, não era o momento. Houve um silêncio de 21 dias. E também nós sabemos que houve uma batalha, que não é tão simples de explicar, esta batalha, né, dos anjos, ou das forças das trevas contra o Deus Todo-Poderoso. Então Daniel foi silêncio, foi paciente. Então ele tinha consciência, meus queridos, da justiça de Deus e da culpa do pecado do seu povo, que é uma coisa que nós crentes em Cristo Jesus, nós servos do Senhor, nós intercessores, nós que nos colocamos diante do trono da graça para orar, para interceder, nós temos que ter consciência do nosso pecado, da nossa culpa, da culpa do nosso povo, e do Deus de justiça que nós servimos, do Deus santo, do Deus justo, do Deus que ouve, do Deus que atende, do Deus que age, mas do Deus que tem direito de exercer a sua justiça, de expressar a sua ira, de exercer o castigo justo. Daniel tinha essa consciência, por isso que ele disse, olha, as nossas orações que nós te fazemos, nós não fazemos confiados em nossos atos de justiça, nós não temos justiça, nós não temos bondade alguma, Senhor, mas olha para a desolação da cidade, olha para o teu templo, por amor do teu nome, não é por amor de nós não, Senhor, é por amor do teu nome. Ele tinha esta consciência, querido. Sua vida toda consistiu em levar o povo ao arrependimento. Levar o povo a ter uma consciência de pecado. E ele se incluía no meio deste povo. Sua vida toda consistiu em mover o povo para o arrependimento e a esperar em Deus humildemente. Jeremias, seu contemporâneo, esteve em toda essa transição, toda essa leva, todo esse momento difícil da invasão de Babilônia em Judá, da condução dos cativos.
Ele dizia o seguinte, lá no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26, bom é para o homem ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem ter esperança. Talvez aguardar em silêncio a salvação, o socorro. Nem todos têm realmente esta paciência, esta tranquilidade, esta confiança de em silêncio tranquilamente esperar a ação de Deus. Jeremias, assim como Daniel, sofreu pela sua fidelidade e teve que lidar muitas vezes com o silêncio de Deus, mas não com a sua ausência. O silêncio de Deus é uma coisa, a ausência de Deus é outra. Deus não se ausenta daqueles que clamam, daqueles que lhes são fiéis, daqueles que comungam com a sua palavra e com a sua vontade. Às vezes, o nosso silêncio diante de uma situação também expressa sentimento. No nosso caso, muitas vezes, de impotência. Não é verdade? Às vezes nós estamos diante de uma situação difícil, de um irmão que está sofrendo, de uma família que está isolada pelo aperto. E às vezes a reação da gente é ficar ali, em silêncio, chorar junto. Mas o silêncio é uma forma de se render, de esperar no silêncio de Deus, porque nós conhecemos a soberania de Deus. Então, queridos, a oração a Deus gera em nós esperança, mesmo quando no primeiro momento o que temos como resposta seja o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é mais forte. O silêncio de Deus é mais presente do que o alarido dos ímpios. Oramos a Deus porque Ele nos ensinou a orar em tempo de angústia. Oramos a Deus porque foi Ele que nos ensinou e nos incentivou a orar em tempo de solidão, em tempo de necessidade. Então é isso que nos move confiadamente. É que a oração partiu de Deus, a iniciativa, a chave, ou seja, a abertura. Quem deu foi Deus que nos convidou a orar a Ele, a clamarmos a Ele. É isso que nos dá segurança. Não é uma tentativa desesperada de abrir uma porta. Não é uma tentativa desesperada de conquistar alguém, de fazer com que alguém nos entenda, nos compreenda e nos aceite. Não, nós estamos elevando as nossas orações, o nosso clamor a alguém que diz, clame a mim, busque a mim. Queridos irmãos, não permitamos que a esperança gerada em nós, pela promessa de Deus, dê lugar à murmuração, dê lugar à reclamação, à tristeza, muitas vezes pecaminosa, duvidosa, incrédula. Foi Deus que prometeu, foi Deus que disse, foi Deus que ordenou. E Ele manda o seu Filho Jesus para nos ensinar muito sobre a oração. E Jesus nos ensina e vive uma vida de oração, de dependência de Deus, de íntima comunhão com Deus. E isso Ele fazia muitas vezes na calada da noite, em longas noites. Muitas vezes nós usamos, meus amados, erroneamente as Escrituras para justificar a nossa moleza, a nossa preguiça, a nossa falta de intimidade, a nossa falta de prazer de estar com Deus. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Meu irmão, como que nós podemos amar alguém? Como que nós podemos ter intimidade com alguém e não ter prazer de conversar muito com aquela pessoa? Estar junto, se relacionando com aquela pessoa? É claro que a gente pega erradamente o contexto do ensino de Jesus. Jesus estava realmente falando de uma oração pública, de uma oração relacionada ao exibicionismo dos fariseus, dos hipócritas, que oravam lá aos seus deuses e queriam, e Jesus Cristo não se assemelha a eles. Vocês têm um Pai do qual vocês têm intimidade, do qual vocês realmente podem tê-lo secretamente, diariamente. Mas nunca, jamais usarmos essa desculpa. Não é pelo muito falar, eu não vou orar porque Deus já sabe. No começo aceitamos bem a correção do Senhor, mas temos que vigiar para
perseverarmos. Porque muitas vezes o silêncio de Deus é uma forma de correção, é uma forma de exortação para nós, de ensino. E no primeiro momento a gente aceita de boa, não é verdade? O silêncio no primeiro momento de uma luta, no primeiro momento da pandemia, nos primeiros dias, na primeira semana, a gente ainda está ali meio que envolvido por aquele clima novo, mas parece que à medida que o tempo vai passando, a gente vai relaxando, a gente vai abrindo brechas e a gente não pode se distrair, meus irmãos. Nós não podemos desfocar a nossa visão da palavra, das escrituras, dos propósitos do Deus soberano, que nunca perde a majestade e que está por trás de toda correção. Esperar em silêncio é sinal de confiança. Eu sei o quanto é difícil ficar em silêncio, sobretudo quando você está com a dor, quando você está sofrendo, com necessidade, com aflição, precisando respirar, precisando de alento e de repente ter que ficar em silêncio. Isso não é fácil. É um exercício realmente doloroso, que exige de nós perseverança, exige de nós realmente material, exige de nós conteúdo. E como que eu posso ter esse conteúdo? Conhecendo a Deus, através da palavra. Eu sei que é difícil realmente esperar em silêncio quando Deus fica em silêncio diante das nossas orações por socorro, por resposta. Senhor, eu quero resposta. Senhor, eu quero ação. E de repente o silêncio. Mas, queridos, Deus sempre nos ouve em seu silêncio. Mas esperamos que Ele haja com voz audível. Daniel soube esperar mesmo na angústia. Ele sabia que Deus viria ao seu encontro e veio. E Deus o fez entender. E também a nós, que há uma batalha espiritual. O anjo trouxe a mensagem de Deus. E Deus fez questão que o anjo explicasse a Daniel a razão da demora, a razão do silêncio. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Não essa batalha que muitos neopentecostais falam por aí, essa coisa sem conexão, sem nexo bíblico, mas uma batalha que a gente sabe que é real, que ela existe, e que as armas da nossa milícia não são carnais, não são gritos, não são alaridos, não são movimentos de meros humanos tentando vencer algo intocável, algo que não é palpável, com simples ajuntamentos ou campanhas com interesses, com fins próprios, com fins barganheiros. Não, é diferente. É uma batalha muitas vezes entre você e você. Entre você e o seu mundo espiritual, e a sua intimidade, e a sua comunhão com Deus, e a sua busca pela verdade. A oração, queridos, é a possibilidade de mudanças em tempos de crise. Lembremos-nos disso. Lembremos que a crise em que Daniel estava passando com o seu povo. Esta batalha aconteceu em meio a uma crise. Quando oramos, temos esperança que as coisas ficarão melhores. Mas será que uma oração forte pode mudar o coração de Deus? Determinação, revolta, gritos, campanhas? Claro que não. Não existe a oração forte pela expressão. Se a gente tivesse que classificar uma oração forte, seria pela intimidade com Deus. Seria pela comunhão que aquele interlocutor tem. E não forte pela expressão verbal, como alguns fazem achando que é, né? Aí entra que é pelo muito falar, que é pelo gritar, que é pela explosão das palavras, do gesto, das gesticulações que vão atingir, que vão mudar os decretos, os propósitos de Deus. Deus não muda por meio das nossas orações.
Nós somos mudados quando oramos e esperamos na vontade de Deus. E por esperar nele, ele é fiel para cumprir o que a nosso respeito está escrito. Deus não precisa de mudança. Deus não nos deu a oração como uma forma de modelá-lo, de moldá-lo. Olha, está aqui a chave. Está aqui o modelo, vocês fazem isso que vocês vão mudar Deus, vocês vão quebrantar Deus, vocês vão transformar Deus, vocês vão dominar Deus, vocês vão trazer Deus para vocês através das orações. Gente, muitas pessoas têm feito assim, como se a oração fosse uma forma de conquistar Deus. Imagina uma criança da qual você tem alguns subterfúgios que você pode usar para conquistar aquela criança, para domar aquela criança ou aquela fera. Aquela fera, olha, oferece um milhozinho, oferece isso aqui, que aquela fera, ela vem aos teus pés. Que coisa lamentável, não é? Que coisa mais desconexa. Achar que eu posso moldar Deus, que eu posso mudar Deus, que eu posso mudar os planos de Deus, como se Deus fosse mutável, como se Deus tivesse cometido algum erro e agora as minhas orações farão com que eu traga Deus para o acerto, para a linha correta. A oração é uma forma que Deus deu de mudar a nós mesmos. A nossa tendência, quando sofremos, é achar que aquele tempo é eterno. E por isso nós começamos a criar um mecanismo para poder nos livrar daquele sofrimento. A dor é tão forte, a gente sabe, que ela parece que não vai passar nunca. E à medida que nós nos afastamos, à medida que nós desconhecemos o Deus eterno, mais intensa essa dor começa a ficar. Deus fica em silêncio muitas vezes. Mas isto não significa que Ele nos deixou, que Ele não está vendo o nosso sofrimento. O ser humano não gosta do silêncio. Ele gosta de ouvir, de ver ações rápidas, mas nem sempre Deus age assim. O seu silêncio nos ensina a paciência, a compreendê-lo, a entender verdadeiramente que é Ele que está no comando. Deus não vai mudar, irmãos, por qualquer tipo de estripulia nossa, de alarido, de ajuntamento nosso. Nossos ajuntamentos, nossas reuniões devem realmente moldar as nossas vidas. Nosso momento de oração, de clamor a Deus, deve ser para fazer como Daniel: Senhor, olha para nós, pelo Teu nome, nós pecamos contra Ti. E essa oração que nós fazemos, Senhor Deus, é somente pela Tua misericórdia. Nós não merecemos nada. Não dependemos de que Deus mude seus desígnios para encontrar conforto nele. A Bíblia nos diz que Ele não muda e que no seu ser não pode haver nem mudança, nem variação de mudança. Cremos num Deus eterno e imutável. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus revela, queridos irmãos e irmãs, a sua vontade para o seu povo. Ele deseja ser compreendido por aqueles que o buscam. Todavia, não conhecemos jamais a totalidade dos desígnios de Deus. Esse ou essa é uma das razões pela qual Ele é Deus. No dia em que alguém souber tudo de Deus, no dia em que alguém conseguir explicar ou definir a essência de Deus, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus não é o Deus de Israel. Esse Deus, Ele está acima, Ele está além. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Está lá este questionamento bíblico. E por não conhecermos, precisamos conhecer mais. Sempre mais. Poderemos passar a vida inteira buscando a Deus, conhecendo mais dele, que ao final de longos anos ainda restará conhecimento de Deus que não nos foi acessado devido às nossas limitações. O que nós temos, o que nós conhecemos de Deus, é o que Ele revelou para nós conhecermos. Por isso diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Através de quê? Da sua revelação.
Através da palavra, nós conhecemos a Deus. E a palavra de Deus é tão profunda, se renova a cada dia, que a nossa vida toda nós vamos estar buscando esse conhecimento. E ainda vamos sermos limitados. E felizes são aqueles que, com toda busca, com todo conhecimento, reconhecem que ainda conhecem muito pouco de Deus. Porque esta é a força de motivação para continuar buscando. Porque aqueles que acham que já conhecem a Bíblia, que já sabem muito, tomam o caminho do diabo. Em Cristo Jesus, nossa possibilidade de conhecer mais a Deus aumentou muito. Podemos dizer 100%. Ou seja, em Cristo Jesus há uma revelação plena de Deus. Os evangelhos, as cartas dos apóstolos, trouxe realmente uma oportunidade e um maior conhecimento de Deus do que tinham os profetas, nossos amados irmãos do Antigo Testamento. Por isso, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? É a pergunta que Paulo faz em meio à falta de conhecimento e discernimento daqueles que não tinham o Espírito Santo. E por não terem, não podiam compreender as coisas do Espírito. Mas aí Paulo responde a si mesmo e diz o seguinte, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode lhe instruir? Quem sabe disso? Quem sabe discernir essas coisas? Somente quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus, e Paulo diz, mas vós tendes a mente de Cristo, e podeis discernir, e podeis entender, e podeis compreender os desígnios de Deus. Agora, sabe quando que esse conhecimento dos desígnios, da vontade, dos preceitos de Deus termina ou se torna inválido? Quando nós queremos explicar tudo. Quando nós queremos definir tudo a respeito de Deus. E dizer que tudo tem que acontecer exatamente conforme a nossa definição. Conforme a nossa interpretação. Não. Deus está além das nossas conjecturas. Nós devemos sempre nos render diante do Senhor. Nos prostrar diante dele e dizer, Senhor, Tu és Deus. Foi assim que Daniel agiu. Era assim que Daniel vivia. Veja aqui um forte motivo para a oração. Oramos e com isso conhecemos a Deus. Sua bondade, seu amor, seus mistérios no trato pessoal conosco, suas consolações. Somos encorajados pelo próprio Deus, como já falamos, a clamarmos a Ele. Porque uma forma de conhecer a Deus é no nosso rendimento, na nossa entrega a Deus, no nosso clamor. Quando nós clamamos, nós estamos dizendo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, o Senhor é a minha força. Por isso diz Jeremias 33, versículo 3, clama a mim coisas grandes e ocultas que não sabes. Foi exatamente, queridos irmãos, o que Daniel fez em meio à visão que o apavorou de tão gloriosa que era. Versículo 12 do capítulo 10. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu desci, Daniel, por causa da tua oração. Porque desde o dia que você se colocou, você aplicou o seu coração, você devotou o seu coração à sua vida, a compreender as coisas de Deus, a submeter-se à vontade de Deus, Deus o tem tido por muito amado dele. O anjo veio em socorrer a Daniel por causa de quê? Das suas palavras, das suas orações, da sua lealdade. Queridos irmãos e irmãs, Deus pode até ficar em silêncio, mas quando um servo clamar com fervor, com fidelidade, pureza de coração e perseverança, como Daniel fez, ele quebra este silêncio para atender à oração. Ele faz isso porque ele tem prazer, ele tem zelo por cumprir a sua palavra, por cumprir o que ele diz a nosso respeito. Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz a palavra, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Queridos, o que Deus tem dito em sua palavra, Ele cumprirá.
Então somente seja fiel para que esta palavra se cumpra na sua vida, porque se não se cumprir na sua, vai se cumprir na vida de alguém que seja fiel a Ele. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, portanto, conhecer a Deus é um caminho muito propício para conhecermos a nós mesmos. Conhecermos-nos melhor quando vamos ao Criador, pois fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, no que tange até a maneira de silenciar, quando esse silêncio tem um propósito, quando esse silêncio tem uma sujeição. Pois o que aconteceu com Isaías foi o que aconteceu com Isaías, quando ele conheceu verdadeiramente ao Senhor. Eu sempre cito esse texto como a título de ilustração nas minhas mensagens, quando estou falando desse assunto do conhecer a Deus a partir de uma entrega, a partir de uma visão, a partir de um reconhecimento de quem é, de quem somos e do ambiente onde nós estamos. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Este também é um bom motivo para a oração. Reconhecer o ambiente onde nós estamos, reconhecer quem nós somos, reconhecer os nossos lábios, reconhecer os lábios que nos cercam. Oramos e com isso conhecemos a nós mesmos. Ah, meus irmãos, como é bom quando você se rende a Deus em oração, olhando para si mesmo, para suas fraquezas, para suas limitações. Parece que o céu se abre. Parece que o trono de Deus se aproxima mais de você. Quando você reconhece sua fragilidade. Quando você enxerga os seus limites, a sua impotência, a sua insignificância, o seu reconhecimento de que você é pó. Quando você começa a focar os seus olhos no alto e a reconhecer a justiça de Deus, e a reconhecer que de fato é sem sentido depositar esperança neste mundo, nesta vida. Parece que o céu se aproxima de você. É importante reconhecer nossos limites. É importante reconhecer que somos inconstantes. Reconhecer nossas fraquezas, nossas fragilidades. É uma maneira de se renovar cada dia aos pés do Senhor. Mas muitas vezes nós chegamos prontos, com uma oração pronta, com uma reza diante de Deus, com uma vã repetição de palavras, que não reflete um quebrantamento, não reflete realmente uma rendição plena da vontade de Deus. Nossas orações, como disse, não mudam a Deus, lembremos-nos disso sempre. Deus não precisa de mudança, nossas orações mudam a nós mesmos. Se nossas orações não estiverem nos mudando, nos moldando, nos quebrantando, nós estamos fazendo somente um ritual de rezas, de vãs repetições. E foi quanto a isso que Jesus Cristo disse, não se assemelhe a eles, porque eles pensam que é pelo muito falar que serão ouvidos. Porque eles pensam que é pelo muito repetir que Deus vai ser mudado, como se Deus pudesse mudar. Eles não conseguem refletir, eles não conseguem ter uma vida de reflexão e enxergar os seus próprios pecados. E pensam que pelo muito falar, pensam que pelo ritualismo, pela tradição, pelos costumes culturais, eles podem moldar a Deus. E quando nossas orações, queridos, são capazes de mudar o nosso interior, Deus vem ao nosso encontro. Somos diferentes depois do encontro com o Pai Eterno. Conhecemos um pouco mais de Deus e um pouco mais de nós mesmos, quando nós realmente nutrimos e somos guiados por uma vida de oração. O que mais precisamos na hora da crise não é que a crise passe necessariamente. O que mais precisamos na hora da crise é do amor do Pai. É da presença de Deus, e esta presença é sim uma promessa de Deus para os que Ele teme e honra o seu santo nome. Diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-nos com o que tendes, pois Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te abandonarei.
Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Deus é o teu auxílio? O Senhor é o teu auxílio? Então você está temendo ao quê? Ouse, seja ousado. A oração, a entrega nos proporciona esta ousadia. O que Deus pede de nós, queridos, é obediência. O que Ele ordena é que deixemos o pecado e o seu temor se fará morada em nós. Muito mais do que um sacrifício, muito mais do que uma oferenda, Deus quer a sua fidelidade e a sua companhia. Deus quer andar conosco, Deus quer nos ver sentado aos seus pés, ao seu lado. Deus quer que você escolha a melhor parte. Entre Maria e Marta, quem escolheu a melhor parte? Foi Maria. E qual era a melhor parte? Está aos pés do Senhor, está se rendendo ao Senhor. Faça o mesmo. Esteja aos pés do Senhor ouvindo, aprendendo, e aí você pode orar a Ele e ouvir a sua voz. Não deixe a crise chegar para começar uma vida de intimidade com Jesus. É verdade que estamos vivendo em meio a uma crise, mas ela infelizmente vai aumentar ou diminuir. Depende de como você vai encarar, enfrentar. Com Cristo no barco, diz aquela canção, né? Com Cristo no barco vai tudo bem, tudo vai bem. Então mesmo no meio da crise, no meio do vendaval, se Cristo estiver no nosso barco, ou se nós estivermos no barco e Cristo estiver, tudo vai muito bem. Mas lembre-se, queridos, o silêncio de Deus também é resposta de oração. A gente entende sempre que a resposta de Deus, o agir de Deus é resultado de oração, não é verdade? Mas o silêncio de Deus também é resultado de oração. Talvez não da sua nem da minha oração, mas a do próprio Jesus. Pois Ele intercede por nós. O Espírito intercede também com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes é por conta dessa intercessão de Jesus e do Espírito Santo que Deus, para o nosso bem, em algum momento fica em silêncio. Porque se dependesse tão somente das nossas orações, da nossa vontade, do nosso clamor, nós queríamos todo o tempo uma ação de Deus. E eu quero que você entenda isso. Porque Jesus, Ele tem experiência com o silêncio de Deus. Ou não tem? Daniel teve experiência com o silêncio de Deus. Mas Jesus, quando você lê em Mateus capítulo 27, versículo 46, o que está escrito lá? Deus meu, por que me desamparastes? Deus silenciou no momento crucial da vida do seu filho. Agora entenda isso. O que teria acontecido se Deus tivesse respondido ao apelo de Jesus? O que teria acontecido se o pai não tivesse abandonado o filho naquele momento na cruz? Abandonado no sentido de deixar que ele fosse até o fim, até o brado de está consumado. Em tuas mãos eu rendo o meu espírito. O que teria acontecido se Deus tivesse tirado da cruz? Se Deus tivesse atendido, não que Jesus tenha feito a oração para que Deus o tirasse da cruz, mas eu quero focar: Deus meu, por que me abandonastes? Por que no meu silêncio, por que no meu clamor o Senhor me deixou aqui? O silêncio de Deus tinha um propósito de te abençoar. O silêncio de Deus, a oração não respondida de Jesus, tinha um propósito de nos abençoar. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. O que teria acontecido se Deus tivesse respondido ao desafio dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, quando disseram: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Mateus 27, 43. A resposta é a terrível realidade de que nós merecíamos. Ou seja, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz. Se eles fizeram isso, o que teria sido de nós se Jesus tivesse descido? A insulta dos escribas, dos fariseus era: tu não és filho de Deus.
Como que Deus é teu pai e te abandona numa hora crucial dessa? Numa hora de dor, porque eles contemplavam realmente. Jesus era Deus, mas ele estava sentindo dor literalmente. Dores terríveis. Porque ele era humano. E eles zombaram do silêncio de Deus. Com respeito à resposta. Porque eles entendiam que, como muitos cristãos só entendem hoje que Deus é pai, eu vou mostrar que Deus é meu Deus, que Deus é todo poderoso, e aí quer mostrar através dos bens que conquista, quer mostrar através das curas que recebem, e não sabem que as maiores manifestações da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, muitas vezes é pelo seu silêncio. Como foi aqui nesse momento? Porque se ele tivesse descido da cruz, se não tivesse acontecido toda aquela situação de abandono, nós estaríamos terrivelmente condenados, permaneceríamos nos nossos pecados e condenados à eternidade sem Deus. Não teria havido salvação para a humanidade. Se o Pai Celestial tivesse respondido à oração de Jesus na cruz, não haveria futuro para nós, mas um perpétuo e imensurável sofrimento, além de uma eternidade no inferno. Assim sendo, para o nosso próprio bem, a melhor resposta para o clamor do Senhor Jesus foi o silêncio de Deus. Não duvide de que pode ser o melhor também para muitos dos nossos pedidos. Deus sabe o que é melhor para você, por mais que você não entenda e pense que não, que você precisa disso. Como todo mundo tem e sente no direito. Deus que te ama, conhece o teu amanhã e quer te poupar de angústias maiores do que as que sentes nesse momento, por insistir talvez em querer de imediato um auxílio, um socorro, um livramento de Deus, quando Deus tem algo muito maior para nos conceder, para nos atender, mesmo que nesse momento a sua resposta seja o silêncio. Mas o silêncio de Deus é muito mais presente. O silêncio de Deus é muito mais acalentador, é muito mais bálsamo para a nossa alma do que as promessas mirabolantes, do que o grito da ciência, da filosofia, do conhecimento, das expectativas do mundo atual, em que gera na humanidade uma expectativa de um mundo melhor, de um mundo de paz e de segurança, quando na verdade o silêncio de Deus nesse momento é para trazer de volta os homens para si. Porque quando ele romper esse silêncio, que de vez em quando ele dá um sinal, e podemos estar vivendo um pouco do sinal do rompimento desse silêncio, aí, meus queridos irmãos, é o tempo de que verdadeiramente os que são, serão, e os que não são, nunca mais serão. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus fortaleça a tua fé, que Deus fortaleça a tua casa. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém.